Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E é bom demais ter a companhia de vocês aqui com a gente hoje, principalmente porque no programa de hoje a gente vai falar sobre coragem, força, determinação e empreendedorismo. E é claro que sobre esse assunto eu vou conversar com a fundadora da plataforma Moving Girls, Camila Vidal. Seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bem com você? Tudo certo! Deixa eu já começar com um desafio. Quero testar o seu poder de síntese. Camila, fala pra mim a história da sua vida em 1 minuto. Valendo, sem pensar. Em 1 minuto, eu acho que eu nasci para dominação mundial e para incentivar outras mulheres a também acreditarem nelas e também alcançarem a dominação mundial. Nossa, mas que rápida! Se me falar isso, eu vou levar 15 minutos e não vou falar tudo. Maravilhosa. Você tá bem, Camila? Soube que você mudou para Santos agora de volta. Seja bem-vinda à nossa cidade. E sim. Você já morou em Santos, né? Sim, eu adoro Santos. E muita gente que trabalha comigo na Moving também é de Santos. Ah, é? Uhum. Ah, então facilitou demais as coisas para você. Sim. Camila, quando eu te falo assim, minha diversão não anula minha competência, o que isso significa para você? Olha, esse post, né, é um post, é uma frase, e essa frase significa virada de chave da Moving. Então foi através desse post que a Moving, ela startou o crescimento e começou a trazer de fato a audiência e o posicionamento que ela tem hoje. Mas ela foi um desabafo na hora que você postou? Então, todos os posts da Moving, todos os conteúdos feitos, eles são resultado de alguma experiência que eu tive ao longo da minha vida e experiências recentes também. Então, tudo que acontece comigo, eu colocava na Moving em forma de postagem, mas era muito sobre mim, falando de mim, ao meu redor. E esse post foi uma experiência que eu tive, onde uma amiga falou que numa festa que eu ia, que não tinha muito a ver comigo, porque eu era empreendedora, e aí eu pensei, caraca, será que outras pessoas também se sentem dessa forma, onde elas têm que seguir um padrão? E aí eu fiz esse post, eu acredito que a grande sacada dele tenha sido a abordagem, onde outras pessoas tenham se identificado e tomado para elas essa mensagem. E quando eu me dei conta que as minhas experiências poderiam ser abordadas como experiência de outras pessoas, foi que a Moving tomou essa estrutura. Então, basicamente, todos os conteúdos são experiências minhas, só que a abordagem faz com que as pessoas também sintam que são experiências delas. Então, como todas são empreendedoras, todas sofrem as mesmas coisas, né? Exatamente. Quando a gente fala de lugar comum, né? Quer dizer, se todas sofrem as mesmas coisas, a gente está falando de um ponto em comum entre elas. A gente está falando de comunidade, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da comunidade digital, né? Quando fala em comunidade, me remete ao falecido Orkut, que Deus o tenha, né? Me remete às pessoas do meu bairro, me remete às pessoas com as quais eu convivo. É por aí também que você percorre? Então, as comunidades digitais, a Moving, ela foi tomando um formato de comunidade quando eu comecei a entender que as empreendedoras, elas se identificavam com o meu jeito de falar, então eu sempre me permiti ser muito eu. Então eu tenho uma abordagem totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas falando de negócios, então eu uso muita zoeira, brincadeira, muito meme, palavrão, tudo tá permitido. E aí isso quebra uma imagem que toda mulher de negócio precisa ser aquela mulher que usa escarpão, blazer e tá sempre naquela
sabe, naquela perfeição. E não é, a gente sabe que não é assim na realidade. Então, quando eu comecei a me comunicar dessa forma, eu vi que outras pessoas que também queriam se comunicar dessa forma e ser elas, começaram a se identificar. E foi quando, de fato, eu comecei a entender que isso estava virando uma comunidade, e aconteceram algumas coisas ao longo da Moving que me fizeram acreditar que a gente tinha uma comunidade. Um exemplo foi quando eu vendi um e-book, e aí, por um erro da plataforma, foi se tornado 100 vendas. Só isso, e 100. Para eu recuperar essas vendas, eu precisava entrar em contato com todo mundo que já tinha recebido o material. E eu falei, putz, nunca, né? E, por incrível que pareça, todo mundo começou a recomprar, comprar novamente, a mandar foto de aplicativo, de banco. E aí eu entendi que isso estava tomando a forma de uma comunidade. E aí, quando eu comecei a estudar comunidades digitais, eu vi que as pessoas, elas se reconhecem. Então, para você criar uma comunidade digital, você precisa fincar uma bandeira, defender essa bandeira e viver essa bandeira. Então, no meu caso, é do empreendedorismo feminino real. Não é esse empreendedorismo feminino que as pessoas falam, que idealizam, né? Que tem que estar lá no topo, de blazer, de escarpão. De fato, é o empreendedorismo real, onde a gente está quebrando a cara diariamente, onde a gente está descabelada, empreendendo. E essa bandeira fincada começou a atrair pessoas que sentiam isso. E aí foi se formando uma comunidade. E a partir dessa comunidade começou a se construir um movimento, que são essas pessoas que se sentem livres e que agora elas começam a compartilhar a mensagem para outras pessoas. Então a comunidade, eu acho que pela Moving ter começado como comunidade, hoje ela tem uma base, uma estrutura de negócio muito sustentável, muito a longo prazo, porque as pessoas se sentem parte daquilo, pertencente àquele mundo, àquele universo, àquela cultura. Então, olhando como negócio e como empresa, ter essa base como comunidade faz que a sua empresa seja muito mais valiosa na mente das pessoas do que simplesmente uma empresa interessada em vender sem se importar com o que elas têm em comum, sabe? Então, eu acho que comunidade digital é por aí, quando você usa o poder da internet para unir pessoas e fazer com que a sua empresa seja essa cola, sabe? Que une as pessoas. Exatamente. Eu acho que um ponto que difere muito você das outras empreendedoras que eu já vi é a questão de que você sabe onde você quer chegar, você sabe onde você está, mas você principalmente sabe de onde você veio, né, Camila? Isso é muito importante, né? Porque te aproxima das pessoas, né? Você não começou empreendedora, você já teve outras profissões, não foi isso? Sim, eu já tive, na verdade, muitas experiências. Então, eu já trabalhei, eu já dei aula de informática, eu já fui designer em agência, eu já fiz várias coisas, né, como emprego formal. E no meio desse percurso, eu empreendi bastante. Então, eu já fiz várias coisas, eu já vendi semi-joia, eu vendi camiseta, eu já fiz várias coisas, várias experiências, tentando encontrar o tal do propósito. Então, eu acumulei uma bagagem de erros, de acerto, de emprego, de tentativa muito grande para sustentar as coisas que eu falo hoje. Então, as pessoas olham para a Moving e acreditam que, nossa, deu certo. Só que eu tive tanta experiência antes que deu errado para que uma desse certo, sabe? Então, de fato, eu tenho muita coisa que sustenta as coisas que eu falo hoje lá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o momento que você tomou a decisão? Mas assim, eu queria saber o momento exato que caiu a ficha, que teve aquele insight, né, que os japoneses chamam de satori, que eu acho uma palavra linda. O momento em que você se determinou a largar o CLT, largar o seu emprego formal e ser empreendedora digital. Em que momento que isso aconteceu? Você se lembra? É claro para você ainda? Eu lembro bem desse momento. Não é uma história de tipo, não é uma história de superação e todo aquele cenário. Na verdade, foi por uma questão muito lógica. Eu já estava empreendendo com a minha agência há muito tempo e eu tinha muito medo de largar o CLT. Eu nunca ganhei um salário mais de R$ 1.700, mas mesmo assim eu tinha muito medo de largar aquele emprego, que era algo seguro, né, entre aspas, para empreender, ficar somente com a minha empresa, né? Só que aí o meu último chefe, ele começou a atrasar o salário. E o que sustentou minhas contas foi o dinheiro da minha empresa. Então, quando eu me dei conta disso, que eu falei, cara, por que eu ainda tô aqui? Então, eu tive acesso a férias, a gente teve férias, e nessas férias eu fiz esses 30 dias serem, assim,
incrivelmente produtivos para minha empresa. Eu falei, eu vou trabalhar todo santo dia, porque quando eu voltar, eu quero pedir demissão. E esses 30 dias de férias, mais o atraso do salário, foi suficiente para eu ver que eu conseguiria sozinha a partir daí. Então, eu até me arrependo em ter demorado tanto para largar o meu emprego, porque a gente sempre fica apegado àquele salário que, na verdade, ele pode ser triplicado, duplicado, ser feito em 10 vezes se você tiver 100% presente o dia inteiro na sua empresa. Mas eu lembro muito claramente que foi isso, sabe? Que eu acho que se ele não tivesse atrasado, eu sempre ia achar que eu precisava daquele salário. Camila, e aí dá pra perceber que você, quando lembra do teu passado, né? Quer dizer, quando você lembra das suas tentativas e tudo mais, isso te motiva, né? Você acha que é importante, é uma dica que você daria para as mulheres também, né? Lembrarem de onde elas vieram, né? E terem gratidão porque elas quiseram muito estar onde elas estão hoje? Com certeza, eu acho que tudo que a gente vive, basicamente tudo que a gente vive é uma soma de erros e acertos que levaram a gente a chegar onde a gente está hoje. Então, por mais que eu me arrependa de não ter saído tão cedo do meu emprego, eu acho que tudo que eu fiz e tudo que eu demorei para fazer, tudo me fizeram chegar onde eu tô agora. Então é muito, muito importante. E sempre que eu passo por uma dificuldade hoje, eu lembro das dificuldades que eu tive que passar. Então, eu já tive internet de 3 megas, eu já tive um computador que não conseguia abrir o Chrome e o Photoshop ao mesmo tempo. E essas coisas, hoje, quando eu tenho uma dificuldade, eu falo, peraí, porque eu já passei por coisa bem pior. E aí eu começo a lembrar de tudo que eu passei para chegar onde eu tô. E isso me faz com que eu passe muito melhor e mais confiante pelas dificuldades de agora, sabe? Então eu acho que é importante sempre você lembrar de onde você veio, tudo que você fez, tudo que você demorou para alcançar. Então, toda hora nos stories eu mostro foto de quando eu trabalhava no CLT, toda hora eu mostro foto do computadorzinho que, nossa, era marcha lenta que eu tinha, porque isso faz com que as pessoas enxerguem que eu nunca tive o que eu tenho hoje. Nem sempre foi desse jeito, para que elas entendam que elas têm que começar de onde elas estão e quando elas alcançarem o que elas querem, elas lembrem de fato que o que antes era difícil fez elas chegarem até onde elas estão hoje, sabe? E tem um outro ponto forte teu que eu acho muito legal, que é a questão dos memes, né? Que é tudo muito bem humorado, mas a gente sabe que tem toda uma técnica sua por detrás disso. Se você pudesse se definir em um meme, você conseguiria? Olha, eu conseguiria me definir em um meme, que eu acho que o meu meme atual, na verdade, é aquele meme que você sabe que você precisa delegar, mas que ao mesmo tempo você acha que você dá conta de tudo por você ser muito centralizadora. Então eu acho que esse meme me define bem, mas todos os meus memes são tipo super atemporais para as empreendedoras, porque eu acho que através do meme você consegue representar uma coisa que elas na hora se identificam, na hora elas conseguem se enxergar ali. E todo meme traz junto uma legenda de aprendizado, de fato, de conteúdo de valor, sabe? Acho que eu me identifico um pouco, viu? Tem cura ser centralizador? Oi? Tem cura ser centralizador? Tem cura? Tem cura. Tomar vergonha na cara e entender que você não vai dar conta de fazer tudo, porque ser centralizador, a gente acha que de fato, nunca ninguém vai fazer como a gente faz, que nunca ninguém vai conseguir se dedicar ao mesmo como a gente, que as pessoas, elas vão tocar naquele castelo que a gente construiu, mas de fato, se a gente não centralizar, a gente não tá deixando a nossa empresa crescer, porque a gente precisa de pessoas para crescer. Então tem uma frase que eu sempre falo para mim mesma, que eu ouvi essa frase que fala, não espere crescer para contratar, mas contrata para crescer. E isso é verdade. Quando você aprende a confiar nas pessoas que trabalham com você e de fato você fecha os olhos e fala, cara, vai, você tira um peso de cima de você que nunca mais você quer ter. Então, quando você aprende a confiar, você fala, putz, eu não faria mais isso. Eu tenho plena certeza que foi a melhor escolha delegar isso, sabe? Mas é um problema, porque tem coisas que a gente não quer abrir mão, sabe? Mas eu estou aprendendo. Exatamente, Camila, eu quero falar com você bastante ainda sobre dominação mundial, mas segura um pouco, não fala ainda, porque a gente vai falar no próximo bloco. Então você não sai daí, que eu vou para um intervalo bem rapidinho e volto no instante. Volto já já.
voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje com a fundadora e CEO da comunidade Moving Girls, Camila Vidal. Camila, vou direto ao ponto. Dominação mundial. Me explica o que significa, pelo amor de Deus, que eu tô super curioso. Gente, então, dominação mundial é basicamente um termo que a gente usa para poder dizer o que as mulheres querem, né? Porque a nossa frase chefe são mulheres que constroem suas próprias histórias. Mas o que uma mulher que constrói sua própria história quer? E eu não espero menos que seja dominação mundial, porque eu acho que a cada nova conquista, a empreendedora, né? O empreendedor é uma pessoa com mentalidade muito inquieta. Então, cada vez você quer um novo desafio, e eu acho que no final a gente quer a dominação mundial. E a dominação mundial, apesar de ser uma brincadeira, a gente tem até registro da marca. A gente registrou dominação mundial, a gente tem o domínio, a dominação mundial, porque de fato a gente quer que as pessoas se sintam motivadas com isso. Então, quando elas pensam em desistir ou elas pensam que elas querem, elas precisam pensar na dominação mundial. E cada um tem a sua representação de dominação mundial, né? Então, em vez de definir o sucesso, a gente prefere dizer que quer a dominação mundial, e cada um tem em mente o seu objetivo para representar a dominação mundial de cada um. Camila, então pelo que você está falando, toda mulher, se pode dominar o mundo, é uma super-heroína, é isso mesmo? Com toda certeza. Então você topa participar de uma gincana? O nome da gincana é Que Super-Heroína Eu Sou, pode ser? Pode, vamos. Eba, legal, ela topou. Então vamos lá, você que tá em casa também presta atenção, que eu vou falar 3 dicas, 3 características de uma super-heroína. E vocês tentam acertar de quem eu tô falando. Pode ser? Posso começar? Pode. Então vamos lá. Primeira dica, foi criada em uma ilha. Segunda, é uma excelente amazona. Terceira, é uma mulher de pulso forte. Presta atenção. Foi criada em uma ilha, é uma excelente amazona, é uma mulher de pulso forte. Quem sou eu, Camila? Tá pensando? Mulher Maravilha. Acertou! Palmas pra ela! Olha, você é boa nisso, hein? Dominação mundial, né? Aí, Camila, vamos lá. Segunda dica, segunda super-heroína. De vez em quando dá uma sumida. Foi eleita a mulher mais bonita do planeta. É a única mulher do grupo. De vez em quando dá uma sumida. Foi eleita a mulher mais bonita do planeta. É a única mulher do grupo. Quem sou eu, Camila? Ai, meu Deus, é mais difícil. Deve ser daquele grupo X-Men, né? Não, quase. Não é. Pensa mais um pouquinho. Mulher Invisível. Acertou! Olha, ela é ótima! Parabéns! Você viu? Ótimo. Olha, falta só uma agora, hein, Camila? Será que vai gabaritar? Ai, meu Deus, tô nervoso. Ai, não sei. E você de casa tá acertando também? Vamos lá, é a última agora. Foi precursora dos cabelos platinados. Nasceu em uma tribo africana. É um verdadeiro furacão. Ai, cabelo platinado já sei, a Tempestade. Aê, ponto! Meu, você é muito boa nisso. Eu já fui platinada, então... Você tá de brincadeira, que legal. Ô Camila, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Em relação ao teu Instagram, quando é que você se deu conta que o teu Instagram não era mais só um perfil bombado e que já era uma marca mesmo? Então, eu comecei a ver que a Moving estava tomando um outro formato quando ele começou a demandar, de fato, uma atenção que só o negócio necessita. Então, quando eu precisei investir em equipe, quando eu precisei investir, de fato, dinheiro, quando a Moving começou a me trazer mais responsabilidades com a comunidade, responsabilidades com o que eu falava, e quando, de fato, a empresa começou a ter um faturamento. Então, quando começou a acontecer essas coisas, quando eu vi que a Moving estava tomando uma proporção muito maior do que a minha agência, que era o negócio que eu tinha na época, eu via que eu estava impactando muito mais pessoas, eu via que a Moving estava impactando muito mais a minha vida e estava transformando muito mais pessoas do que a minha agência. E quando comecei a ter essas demandas de equipe, mais atenção, tomava mais o meu tempo, necessitava de mais investimento, eu comecei a ver que a Moving não era mais só um Instagram, né? Virou de fato uma empresa, algo mais sério e algo que eu precisava ou fazer acontecer
ou virar as costas e virar as costas para esse investimento todo que ela estava necessitando. E eu dei atenção para ela e fiz ela acontecer e comecei a ver que ela de fato se tornou uma marca, um negócio, e aí foi. Agora, qual é o segredo? Você tem mais de 300 mil seguidores, né? Qual é o segredo de você conseguir interagir com todos eles? Você responde todo mundo, você interage de fato com todos, né? E ainda dormir ao mesmo tempo. Quer dizer, nas minhas contas, você tá devendo hora pro sono. Como é que você consegue fazer isso? Quem disse que eu durmo? Mas eu não durmo. Não tem olheira. Mas então, uma coisa que eu sempre deixei muito claro pra mim, assim, eu comecei totalmente sozinha a Moving. Então eu sempre respondi todos os comentários, todos os directs, tudo eu respondia. E quando a Moving começou a crescer muito, eu vi que eu não poderia abrir mão das coisas que fez ela crescer, que era, no fato, responder todo mundo, ter uma interação. Então, eu sempre deixava isso como algo totalmente inegociável. E quando eu não comecei mais a dar conta, eu já fui atrás de uma equipe de pessoas que pudessem me ajudar nisso. Então, hoje eu tenho um esquema interno totalmente efetivo para que eu consiga saber tudo que está acontecendo nos directs e nos comentários e que eles sejam respondidos. Então, eu tenho uma equipe que cuida disso para mim. E essa equipe, ela tem a linguagem, a comunicação totalmente alinhada comigo. Então, a gente tem um grupo onde a gente consegue gerenciar tudo que estão falando e essa pessoa consegue responder, me ajudar a responder, a zerar e, de fato, não abrir mão disso, sabe? Porque eu acho que as pessoas que têm contas muito grandes, elas acabam abrindo mão de responder um direct, porque elas falam, porque eu tenho 300 mil seguidores, não tenho tempo, vocês têm que entender. Mas eu não concordo, eu acho que você não pode virar as costas para algo que fez a sua marca crescer na internet. É como se você estivesse virando as costas para um consumidor que entra na sua loja. Então, ter isso em mente faz com que a gente, de fato, faça acontecer, sabe? Agora, por falar em equipe, eu vou dar um spoiler aqui, uma novidade, atenção todo mundo que tá assistindo, tá vindo blog por aí, tá no forno. Tá. E como é que é o processo de criação desse blog? Me conta. Então, o blog, eu pensei, porque a Moving, quando começou a crescer demais, eu vi que só o Instagram seria muito insustentável manter só o Instagram como uma marca. E eu comecei a levantar muito a bandeira de que você precisa ter o seu negócio em outras plataformas, você precisa ter seu próprio endereço. E a ideia do blog é expandir o conteúdo e é também dar espaço para que outras mulheres possam escrever. Então, a gente abriu uma seleção de redatoras, onde essas redatoras podem escrever no blog, ser representantes daquele tema. E, em contrapartida, elas recebem curso, mentoria e todo acesso a essa parte interna da Moving. Então, o blog é como se fosse uma extensão de conteúdo e também um lugar para outras mulheres falarem e criar os seus conteúdos e de fato, construir sua história a partir da Moving. Agora sim, já tem Pinterest, já tem Telegram, já tem Instagram, já tem... O blog tá chegando, e-book. O que vem depois disso, você já sabe? Ou é segredo ainda? Então, não, assim, eu não espero menos do que onipresença, sabe? Tipo Deus, eu quero dominar estar o mundo em todos os lugares. Eu quero que a Moving seja, de fato, a maior plataforma de empreendedorismo feminino do Brasil. Então, por isso que aos poucos a gente vai mapeando todas as plataformas, depois todas as coisas físicas que a gente puder fazer. Então, assim, a dominação mundial tem que acontecer. Então, a gente vai mapeando. Um dos últimos projetos que a gente fez foi investir no Spotify. Então, a gente está com a meditação guiada, depois a gente quer transformar isso num outro produto. E, assim, para a dominação mundial, a gente vai fazer tudo. Olha, meditação guiada, deixa eu falar para vocês. Entrem agora, abram o celular de vocês e entrem numa plataforma de streaming e coloquem meditação guiada Camila Vidal. É sensacional, escutem todos os dias. Eu já baixei, confesso pra você. Eu sei que não é o meu lugar de fala, eu sei que eu não posso ser uma moving girl, infelizmente. Mas eu quero participar de algum jeito. Mas você sabe que existem muitos homens que acompanham a nossa comunidade. Eu recebo todo dia mensagem de algum homem perguntando se pode comprar o produto. Por exemplo, eu posso comprar esse curso? Eu posso estar aqui? E eu acho importante, sabe, que homens acompanhem a Moving, porque quanto mais homens acompanharem essa saga de empreendedorismo feminino, mais eles vão apoiar as mulheres que empreendem à volta deles, sabe? Então, mais eles vão entender que uma mulher também
e pode empreender, eles vão apoiar suas irmãs, suas mães, suas mulheres. Então, eu acho muito bom, até porque quando eles se sentem representados, eu tenho muito homem na comunidade que fala, putz, isso me representa. Eu sei que eu não sou uma Moving Girls, mas eu me represento muito. E isso é para mostrar que, de fato, as dificuldades são iguais ou até maiores, sabe? Então, eu acho muito importante que tenham homens acompanhando e que se identifiquem também. Camila, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu passaria aqui mais 5 dias conversando com você e acho que isso vai acontecer logo logo. Quando essa quarentena acabar, você dá um pulo aqui no estúdio, conversa com a gente ao vivo. E pelo seu brilho no olho, a maneira como você toca a sua carreira, eu não tenho dúvida de que você vai dominar o mundo e vai ajudar muitas mulheres a isso também, viu? Parabéns, obrigado. Obrigada. Foi demais, né, gente? Que simpatia. E olha só, quanta gente que ela pode ajudar, né? E você percebe que a gente fez o programa hoje todo em segurança, por videoconferência. Todo mundo que tá aqui no estúdio tá de máscara, mantendo uma distância segura entre um e outro. Então, se você puder, também fique em casa. Um beijo muito carinhoso pra vocês e fiquem agora com o Jornal da Band. Tchau, até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.